Meu namorado roubou o presente que fiz para minha mãe e deu para a mãe dele. Eu faço vasos muito legais como um hobby. Eles podem levar semanas para serem feitos e são sempre feitos pensando na pessoa que vai recebê-los. Minha mãe, de 50 anos, e eu sempre gostamos da natureza. Nós fazemos trilhas, temos animais, e comemos ao ar livre quando podemos. Acho que ser amante da natureza soa estranho, mas a gente gosta de ficar ao ar livre. Então eu fiz para minha mãe uma urna de gato siamês. Parece um vaso, mas a parte de cima são as orelhas do gato. Ficou super fofo e eu amei como ficou. Ninguém morreu ou algo assim, era apenas o estilo da peça. Eu tinha terminado e levado para meu apartamento, embrulhado e estava muito empolgada com isso. Bem, a mãe do meu namorado veio e ele não comprou um presente de Natal ou aniversário para ela. Ela adora gatos, então ele simplesmente deu a ela a peça que eu fiz. E ela adorou. Meu namorado não mora comigo. Ele tem seu próprio apartamento perto da faculdade. A mãe dele veio antes de irmos jantar para ver meu novo gatinho. Ela estava em lágrimas por causa de como o presente era bonito, e eu estraguei tudo. Eu disse a ela que os presentes devem ter se misturado e que aquele era feito para minha mãe. Ela ficou um pouco chateada, devolveu o presente, e meu namorado saiu para jantar com ela. Ele disse que seria melhor se eu não fosse junto. Acho que ela chorou o caminho todo e ele não tinha nenhum presente para ela, então parecia que ele era um filho ruim. Tenho dificuldade em ver onde estou errada. Eu entendo que a coisa legal teria sido fazer outro presente ou deixar ela ficar com aquele. No entanto, era uma das minhas melhores peças e sempre dou arte que faço para minha mãe. Ela adora. Ela mostra para todo mundo. É algo que ela se orgulha muito. Ela tem um presente meu de todos os natais e nunca perco um ano. Ela mostra até os feios que eu fazia quando criança. Meu namorado quer conversar amanhã. Não tenho certeza se ele vai terminar comigo ou se quer brigar comigo por isso. Só preciso saber o que as pessoas acham. Fui babaca? Meu namorado parece pensar que sim. Eu amo muito esse cara e realmente gosto da mãe dele. Ela é super doce e gentil e nunca ganha coisas legais. Ainda assim, não acho que seja minha responsabilidade cobrir a falta de visão dele. O aniversário dela é todo ano no mesmo dia, não é como se isso tivesse sido uma surpresa para ele. Eu comprei um cartão e um livro para ela, o que achei que era legal. Ela me agradeceu por mensagem depois, mas parecia realmente triste pelo vaso de gato. Acho que ela estava esperando que eu fizesse algo para ela ou que meu namorado realmente comprasse algo que ela gostasse muito. Ela ama gatos e ele nunca comprou nada com tema de gato para ela. Sempre são utensílios de cozinha ou um avental. O que significa que ele é péssimo com presentes. Então, estou apenas sem saber o que pensar. Alguém tem ideia do que fazer nessa situação? Atualização. Obrigada por toda a ajuda. Alguns sugeriram que eu deveria ter deixado a mãe dele ficar com o presente. Isso não era algo com o qual eu me sentiria confortável. Eu não faço arte para vender, faço para dar às pessoas que amo muito. Então cada peça tem muito amor. Meu, agora ex-namorado apareceu por volta das 4 da tarde e queria conversar comigo. Ele apenas me disse que estava decepcionado e que teve que convencer a mãe dele sobre o que aconteceu. Ele disse a ela que eu misturei os pacotes, mas que tinha um presente para ela que eu precisava pegar. Eu disse a ele que não tinha nada para ela e que não ia ajudá-lo. Ele poderia comprar algo para ela e fingir que era feito à mão, mas eu não iria encobri-lo. Eu disse a ele que senti que seu comportamento foi cruel comigo, com o esforço que coloco na minha arte, com minha mãe, com a mãe dele, com todo mundo. Ele disse que esperava mais de mim. Ele não pediria desculpas. Ele só ficou cada vez mais irritado. Acabou pegando uma peça que eu fiz mais cedo este ano. Eu estava muito orgulhosa dela, era uma sereia em uma rocha. Ele disse que daria isso para ela e que eu poderia arranjar outro namorado. Eu disse a ele que se ele saísse com isso eu chamaria a polícia. Não estávamos gritando, mas estávamos ambos muito bravos. Ele bateu a peça de volta na minha mesa. Disse que nunca queria me ver de novo e que eu deveria ligar para ele quando crescesse. Eu disse a ele que acabou entre nós. Que ele não era mais meu namorado e que eu não queria mais nada com ele. Disse que ele poderia levar a peça de volta se quisesse, mas já tinha devolvido o Xbox dele para a loja. Ele disse para eu ficar com a maldita peça e que não teria pedido desculpa se soubesse que eu não ia dar o presente para ele. Me chamou de mentirosa e disse que eu tinha arruinado o feriado dele. Segundo ele, a mãe dele ficou muito magoada e foi embora mais cedo da cidade. Ele achou que dar uma peça e colocar a culpa em mim por esquecer faria as coisas melhorarem. Eu disse a ele para simplesmente sair. Agora estou solteira, com muita argila e uma estátua de sereia levemente rachada. Não sei muito bem como me sentir sobre isso. Mas Dobby está livre. Resumindo, terminei com ele. Sou babaca por deixar de amar minha esposa depois dela ter tirado férias? Eu, 32 anos, homem, estou casado com minha esposa, 30 anos, mulher, há 4 anos e estamos juntos há 8. Ela é mãe em tempo integral.
Temos 2 filhos, 1 ano, menina, e 2 anos, menino, o que foi extremamente desgastante para minha esposa. Ela queria tirar férias sozinha por algumas semanas, onde viajaria para diferentes estados, visitaria amigos do colégio e da faculdade, iria a shows e faria muitas coisas divertidas. Ela perguntou se eu ficaria bem com isso e se poderia encurtar um pouco, porque 7 semanas cuidando de nossos 2 filhos sozinha parecia realmente desafiador, especialmente porque o trabalho também estava ficando exaustivo recentemente. Eu trabalho remotamente, então isso pelo menos me favorecia. Minha esposa e eu discutimos por alguns dias, e acabei concordando com ela que ela merecia um descanso pelo que passou nos últimos anos. E então ela tirou suas férias. A primeira semana cuidando das crianças sozinho foi extremamente difícil e eu senti que estava perdendo a cabeça, mas sobrevivi. Minha irmã veio me ajudar a partir da segunda semana, ela honestamente foi uma salva-vidas, e serei eternamente grato a ela. Nunca pedi diretamente para ela me ajudar, mas acho que indiretamente pedi, porque quando ela me ligou no final da primeira semana, basicamente desabei em lágrimas. Então, a partir da segunda semana, minha irmã ficou na minha casa para ajudar com as crianças, e um grande peso foi tirado dos meus ombros. Também pude realmente me concentrar no trabalho e cumprir meus prazos. Sendo brutalmente honesto, eu não senti falta da minha esposa em absoluto. Eu estava emocional e mentalmente relaxado, e também me diverti muito com meus filhos e minha irmã. Senti uma sensação de traição por minha esposa realmente ter ido em frente com as férias de 7 semanas. Eu lentamente deixei de amar minha esposa. Quando minha esposa voltou de suas férias, ela estava super revigorada e recarregada, mas, para ser honesto, eu estava um pouco indiferente. Minha esposa tentou iniciar o sexo na primeira noite que voltou, o que eu rejeitei porque disse que não estava com vontade. Nos dias seguintes, tive o mesmo nível de indiferença em nossa vida cotidiana, e ela provavelmente percebeu, mas não disse nada. Uma semana depois, ela me perguntou por que eu estava assim, e eu disse a ela que não a amava mais. Ela se desculpou por ter tirado as férias de 7 semanas e perguntou se havia algo que ela poderia fazer para consertar. Eu disse que não. Passamos pelas próximas semanas, antes de eu finalmente decidir que queria o divórcio. Ela parecia devastada quando mencionei o divórcio, o que me surpreendeu porque eu já tinha dito a ela que não a amava mais. Ela perguntou se poderíamos fazer terapia de casal ou aconselhamento matrimonial primeiro, antes de eu começar a procurar um advogado de divórcio, e eu disse a ela que precisava de um tempo para pensar sobre isso. Passei alguns dias pensando sobre isso e ainda estou inclinado para o divórcio, porque basicamente não amo mais minha esposa, e não acredito que a terapia de casal possa consertar isso. Eu sou o idiota por deixar de amar minha esposa porque ela tirou férias de 7 semanas? Atualização. Acordei esta manhã, passei uma hora lendo os comentários e decidi que pelo menos devo tentar terapia de casal antes de considerar o divórcio, pelo bem dos nossos filhos. Eu contei para minha esposa sobre minha decisão, e ela ficou realmente feliz com isso. Mas também disse a ela que não esperava muito resultado disso, porque simplesmente não amava mais minha esposa, e não estava certo se a terapia de casal resolveria isso. Quero esclarecer algumas coisas. Dinheiro não era um problema, tenho a sorte de trabalhar em um emprego bem remunerado, embora estressante. Realmente não me importava com quanto dinheiro minha esposa gastava em sua viagem. A questão principal era que eu estava emocional e mentalmente sobrecarregado cuidando de 2 crianças enquanto trabalhava em tempo integral, mesmo que remotamente. Minha esposa também era especificamente contra a creche por motivos pessoais. No final da primeira semana, perdi minha sanidade e basicamente desabei em lágrimas quando minha irmã fez uma chamada de vídeo comigo. Minha irmã teve tempo suficiente para vir me ajudar a partir da segunda semana, e ela realmente queria porque isso lhe dava um propósito na vida. Ela não tem planos de entrar no mercado de trabalho e está praticamente garantida na vida por causa do dinheiro do meu pai. Pedi a meu pai para não deixar nenhum dinheiro para mim e dar tudo para minha irmã, porque eu já estava no mercado de trabalho e tinha um bom emprego. Comentário relevante. Você ou as crianças tiveram algum contato com sua esposa durante essas 7 semanas de férias? Resposta do autor. Ela me ligou 2 vezes durante toda a viagem dela. Estou errado em ficar chateado por minha esposa não usar sua aliança durante vários dias seguidos? Para contextualizar, eu, 33 anos, homem, sou casado com minha esposa, 32 anos, mulher, há pouco menos de 1 ano. No entanto, estamos em um relacionamento estável e exclusivo há 10 anos e moramos juntos há 8. Ela é o amor da minha vida. Ela me pediu em casamento há cerca de 6 anos. Eu disse sim, mas acabamos tendo que adiar nosso casamento várias vezes devido aos nossos horários escolares, cancelamentos de locais, etc. Estamos usando alianças de casamento desde a proposta. Há 2 dias, ela voltou das compras e disse que o caixa estava flertando com ela e possivelmente a convidou para sair. Eu não me sinto ameaçado por outros homens flertarem com ela, já que nosso relacionamento tem uma base muito forte e geralmente achamos isso cômico. No entanto, ela mencionou que esqueceu de usar a aliança de casamento, e é por isso que o caixa provavelmente foi flertar com ela.
Ontem, estávamos planejando ir ao cinema. Enquanto saíamos de casa, notei que ela não estava usando a aliança novamente. Perguntei, em um tom, admitidamente, não agradável, então você não usa mais sua aliança de casamento em público? Ela ficou meio surpresa e disse que simplesmente esqueceu de colocá-la e foi colocá-la antes de sairmos. O resto do dia foi um pouco tenso, mas acabamos vendo o filme e achamos que o aproveitamos. No entanto, quando voltamos para o carro, a atitude dela claramente mudou. Perguntei como ela estava e ela disse, estou com dor de cabeça por sua causa. Ela então explicou que não gostou de eu mencionar que ela não colocou a aliança, que ela é humana e cometeu um erro ao esquecer de colocá-la. Eu disse, ok, está bem. Mas então ela continuou, claramente chateada, dizendo que ela é uma mulher atraente e não pode evitar se as pessoas flertarem com ela e a convidarem para sair. Eu disse que isso é verdade, mas se ela estivesse usando a aliança, provavelmente evitaria que as pessoas a convidassem. Ela disse que o caixa provavelmente não teria visto e a convidaria de qualquer maneira, e que ela como pessoa não é definida pelo fato de usar ou não a aliança. Voltamos para casa em silêncio, mas ela pediu desculpas por ter gritado comigo no carro, o que eu aceitei. Quero enfatizar que não temos problemas de confiança anteriores, e de forma alguma estou insinuando que ela tem intencionalmente deixado de usar a aliança. Esta é também a primeira vez que notei isso, o que provavelmente não teria notado se ela não tivesse mencionado a interação com o caixa no dia anterior. No entanto, fiquei um pouco assustado com o quão defensiva ela ficou no carro e não sei bem como processar o que aconteceu. Eu apreciaria muito se vocês pudessem compartilhar suas opiniões sobre quem é comprometido mas não usa alianças em público. Atualização. Uau! Nunca imaginei que este post teria a repercussão que teve. Fiquei impressionado com a diversidade de respostas. Tentei ler todas, mas obviamente isso foi impossível. Obrigado a todos que fizeram um comentário. Havia muitos pontos importantes no post original, e as respostas cobriram uma ampla variedade de tópicos. Acabei identificando os principais temas das respostas, enquanto tentava ignorar as respostas extremas de ambos os lados, ou seja, eu sou um monstro insuportável e controlador, versus minha esposa já está transando com várias pessoas. Minhas principais conclusões foram que meu comentário passivo-agressivo no início do dia foi desnecessário e provavelmente ofuscou o resto do nosso dia. Isso provavelmente contribuiu para a troca de palavras tensas e defensivas mais tarde. Também não fazia ideia de que tantos casais casados não usavam suas alianças regularmente, se é que usavam. Meus pais nunca tiravam os anéis, e eu achava que era assim com todo mundo. Claramente isso não é representativo da variedade de padrões de uso de anéis em diferentes relacionamentos e até mesmo entre cônjuges individuais. Finalmente, suponho que fui ingênuo ao pensar que usar uma aliança de casamento impediria as pessoas de flertarem com minha esposa. Quando eu era solteiro, sempre verificava se havia um anel no dedo de alguém antes de seguir em frente. Acho que alguém é realmente um babaca se flertar com alguém sabendo que essa pessoa é casada. Ok, finalmente aqui está a atualização. Minha esposa voltou do trabalho, eu trabalho em casa, e nos sentamos para jantar. Comecei a conversa primeiro pedindo desculpas pelo meu tom e pela pergunta sarcástica no dia anterior. Ela agradeceu e aceitou. Então, disse que fiquei incomodado ao ouvir ela dizer que foi flertada pelo caixa e explicar que isso pode ter sido por não estar usando o anel. Ela me perguntou se eu queria que ela me contasse quando alguém flertasse com ela. Eu disse que sim, mas que isso dependia dela. Presumi que isso acontece frequentemente porque ela é muito bonita, etc. Nos abraçamos. Então perguntei por que ela ficou tão defensiva no carro depois do filme. Ela disse que não estava se sentindo bem e que não gostou de eu insinuar que foi culpa dela ter sido flertada, e que às vezes esquece de colocar o anel. Pedi desculpas novamente, e reconheci que, embora estivéssemos juntos há bastante tempo, nunca realmente discutimos o que queríamos que o valor de nossos anéis representasse. Sugeri que ficaria bem em usar menos os anéis se isso fosse mais confortável. Ela disse que não, que queria continuar usando em público, mas que eu precisava entender que as pessoas esquecem essas coisas e isso é normal. Fim da história, estamos em bons termos, e ela me agradeceu por trazer o assunto novamente para que pudéssemos resolver juntos. Mais uma vez, obrigado a todos por compartilhar suas diversas perspectivas. Individualmente, uma quantidade decente de comentários não foi super útil. Mas, considerando todo, tendências claras foram descobertas, o que achei incrivelmente útil. Agradecimentos especiais a quem forneceu respostas detalhadas e insights sobre suas próprias dinâmicas matrimoniais. Nunca pensei que isso teria tanta repercussão, mas estou feliz que teve. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.